Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e o suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. O estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Há 50 anos, o Laboratório Clementino Fraga faz medicina diagnóstica dedicada a você. E todos os dias investimos em inovação, para saber qual nome você vai dar para o seu bebê, ou como você vai curtir a aposentadoria. Porque a nossa história se faz conhecendo você cada vez melhor, e assim continuar a ser o laboratório da sua confiança. Laboratório Clementino Fraga, há 50 anos, especialista em você. Aqui a gente faz, realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra expandir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja pro que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Olá, estamos de volta aqui na sequência de nossas atividades técnicas do terceiro Congresso do Jornal do Médico, que acontece de forma virtual. E já lembrando que hoje é o Dia Mundial do Tradutor e Intérprete, e os nossos agradecimentos e parabéns às nossas intérpretes de Libras, que possibilitam o acesso à comunicação e aos ensinamentos que estão sendo repassados. Contamos aqui com a Adriana e a Cristiane. Parabéns a vocês e a todos os intérpretes de Libras. E na sequência de nossas atividades técnicas, nesta quinta-feira, 30 de setembro, assistiremos em instantes à apresentação do painel Atualizações em Pediatria, sob a coordenação da professora Jocileide Sales Campos. Nossa convidada possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência médica pela Universidade Federal do Ceará, especialização em pediatria pelo Hospital Infantil Albert Sabin, especialização em epidemiologia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Primary Healthcare Management pelo Instituto Superiore di Sanità e doutorado em saúde pública, epidemiologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é docente do curso que
de Medicina do Centro Universitário Cristos, Unicristos, atuando nas áreas do internato, no módulo Saúde da Comunidade e da Família, e docente do mestrado profissional Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais. É ainda docente do mestrado profissional em Saúde da Família para o Nordeste, Renasf Fiocruz. Colaboradora da Sociedade Brasileira de Pediatria, Direção e Administração da Sociedade Cearense de Pediatria. Professora do Instituto para o Desenvolvimento da Educação, colaboradora do Ministério da Saúde, servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e com experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública. Doutora Josileide, boa noite, uma grande alegria tê-la conosco. Vamos agora Boa conhecer... noite. É um prazer imenso estarmos juntas. A recíproca, pode ter certeza, a senhora nos honra com sua presença, com seus conhecimentos. Vamos agora Obrigada. conhecer os nossos palestrantes convidados. Para nos apresentar o tema Desenvolvimento Infantil na Primeira Infância, ouviremos o Dr. Álvaro Jorge Madeiro Leite. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em Epidemiologia, modalidade Epidemiologia Clínica, pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, doutorado em Pediatria pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e atualmente é professor titular da Universidade Federal do Ceará. Dr. Álvaro é coautor dos livros Você Pode Me Ouvir, doutor? Cartas para Quem Escolheu Ser Médico, junto a João Macedo Coelho Filho, e também da obra Habilidades de Comunicação com Pacientes e Famílias, junto a João Macedo Coelho Filho e Andréa Caprara. Nosso convidado tem experiência na área de medicina, com ênfase em pediatria, atuando principalmente nos seguintes temas: mortalidade perinatal e neonatal, mortalidade infantil, doenças respiratórias da infância, desenvolvimento infantil e educação médica. Nos últimos tempos, vem dedicando-se a estudar o campo das humanidades médicas, o que significa um interesse amplo pelos conteúdos humanísticos que devem estar presentes nas estratégias de ensino-aprendizagem e nas conexões existentes entre o método clínico centrado no paciente e o ensino das habilidades de comunicação. Doutor Álvaro, uma honra tê-lo conosco nesta noite. Trazendo-nos como tema vacina Covid em criança, nosso convidado é o Dr. Juarez Cunha, pediatra e intensivista pediátrico, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, médico da Diretoria da Vigilância em Saúde em Porto Alegre, membro dos Comitês de Cuidados Primários e Infectologia no Rio Grande do Sul e membro da Comissão Nacional Especializada em Vacinas, FEBRASGO. Doutor Juarez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Norma. Obrigado, Josileide. Um prazer estar aí com vocês. Para falar sobre adolescência, transição esperada e desafios, nosso convidado é o doutor Almir de Castro Neves, professor de Pediatria e Medicina do Adolescente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e médico do Hospital Infantil Albert Sabin. Também está conosco nesta noite a doutora Vera Regina Apoliano, que irá falar sobre Unidade Amiga da Primeira Infância em Fortaleza, a UAP. Ela que é mestre em Saúde da Criança e do Adolescente. Doutora Vera, uma grande honra tê-la nesta noite como palestrante. E agora, para proferir sua saudação aos ilustres painelistas e a todos que nos assistem, convido a usar da palavra a senhora coordenadora dos trabalhos, professora Josileide Sales Campos. Com a palavra, professora. O seu microfone deve estar desligado, professora Josileide. Desculpa, obrigada. Imagina. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. É sempre muito prazeroso
participar de eventos educacionais, atualizadores da aprendizagem. E, em nome da Sociedade Cearense de Pediatria, que aqui eu represento, eu já parabenizo também aos nossos organizadores, doutor José Juvenal, o Argolo, nosso amigo, pela excelência da programação e agradecemos pelo espaço dedicado à pediatria. E desde hoje à tarde nós tivemos aí o Robério Leite, que fez uma belíssima apresentação para a comunidade geral, e sem dúvida nenhuma teremos agora com esse quarteto muito importante, uma bela exposição, umas belas exposições também, do Álvaro, que está aí gravada, do Juarez Cunha, que teve, inclusive, problemas familiares, mas está aqui cumprindo o seu papel belíssimamente, do Almir, esse cara que é dedicado aí à adolescência, cada vez mais, né, Almir? E da Verinha também, que é a criadora da Unidade Amiga da Primeira Infância, ela vai nos contar um pouquinho sobre isso. Eu só lembro que nós, apesar de tantas coisas para colocar, nós temos 15 minutos para cada um, tá certo? E eu agradeço muito, porque eu sei que vocês honram essa programação, e já começaria pedindo que vocês soltassem, então, a aula do professor Álvaro Leite, tá certo? E até daqui a pouco. Boa noite, meu nome é Álvaro Madeiro Leite, eu sou professor de pediatria aqui na nossa Universidade Federal do Ceará. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, à comissão organizadora do Congresso, o Jornal do Médico, em especial a professora doutora Jocileide Salles, que me convidou, e eu aceitei com muita honra participar aqui com vocês desse congresso. A minha fala será sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, e eu gostaria já inicialmente de dizer que esse tema hoje está dentro do campo do desenvolvimento humano. O desenvolvimento da primeira infância cresceu muito nos últimos anos a partir dos conhecimentos da neurociência e das ciências comportamentais e sociais, trazendo para a gente a importância de dar às crianças uma melhor chance de vida, porque aquela bagagem genética vai se encontrar com o ambiente, com a cultura, e eventualmente sofrer modificações na expressão gênica através de um fenômeno chamado de epigenética. É necessário dizer que somos, no início da vida, lançados de maneira irremediável e involuntária do jogo da vida. Não sabemos propriamente aonde iremos nascer. Então, esse fato irrefutável da vida humana faz com que todos nós nasçamos biologicamente prematuros e necessitemos, né, de alguém para desempenhar determinadas funções que garantem a nossa sobrevivência. São, na escala filogenética, os seres mais imaturos, mais despreparados para termos autonomia na vida. Além disso, sabemos que não existe, uma criança não existe sozinha, não existe isso que chamamos de bebê, diria um psicanalista, pediatra psicanalista em inglês, Donald Winnicott. E o raciocínio é muito simples. Sem cuidadores, sem pais especificamente, não há infância. Estamos sempre nessa condição de dependência absoluta no começo da nossa vida, à mercê desses cuidadores. E esses cuidadores têm que ter uma consciência muito importante para corresponder às necessidades essenciais das crianças, que um pediatra, Braz Elton, e um psiquiatra infantil, Stanley Winston, todos dois americanos, listaram aí essas 6 necessidades essenciais. A primeira, a necessidade de relacionamentos estáveis e contínuos, que será objeto também na nossa fala. De proteção física, de segurança, de regras, de experiências que respeitem as nossas diferenças individuais, de experiências que sejam correspondentes ao nosso desenvolvimento, ao estabelecimento de limites, de organização de rotinas e de expectativas, e uma coisa que falta no mundo todo, e particularmente no nosso país, estamos atravessando um momento onde as nossas comunidades estão instáveis, pouco amparadoras e ameaçando o tecido social. Então, é nessa configuração que as crianças precisam expressar o seu desenvolvimento, que surgirá para a prática clínica nessas 5 dimensões. A dimensão
dimensão mais cognitiva propriamente dita, a dimensão das aprendizagens, a dimensão do desenvolvimento da linguagem, a dimensão do desenvolvimento das relações com as outras pessoas e com o ambiente, a dimensão socioemocional e uma dimensão motora, tanto a motora grossa da nossa movimentação de membros, como a movimentação motora fina, em particular, das nossas habilidades manuais. Mas o desenvolvimento, como já foi dito no slide anterior, ele é contingente, ele depende dos padrões de relacionamento que nós temos com os nossos pais e com a nossa cultura e com o nosso contexto. De tal maneira que desenvolver-se é desenvolver-se concretamente no seio de uma família e no seio de uma comunidade. Exemplificando, nós temos no Brasil cerca de 3 milhões de nascimentos de crianças, aproximadamente, a cada ano. Infelizmente, a maior parte nasce em potencial situação de exclusão, e é desnecessário dizer que aqui no Nordeste, onde a gente tem praticamente 1/3 da renda per capita do sul do país, é onde se concentram os maiores percentuais de exclusão, trazendo, consequentemente, dificuldades, né, para a sobrevivência já no início da vida. Mesmo a França tem reconhecido essa desigualdade, chamando a atenção que essa desigualdade de nascimento não pode condicionar uma desigualdade de destino. Aí cabe a nós, setor saúde, aos mais diversos órgãos do setor estatal, ajudar essas crianças que nascem já em ambientes de desigualdade, em ambientes de iniquidade, a não se revelar, né, essa desigualdade numa desigualdade de destino. Para isso, que os conhecimentos nos últimos anos trouxeram um conjunto de informações sobre como se desenvolve a criança, o que vem sendo denominado hoje da ciência do desenvolvimento infantil precoce. Nós vamos falar rapidamente das duas dimensões. A dimensão mais, digamos, material, objetiva do desenvolvimento do cérebro, enquanto um órgão do corpo humano, com suas características específicas, mas nós sabemos também que o cérebro, podemos admitir assim, é sede, né, das inscrições psíquicas, a sede de uma mente, né, que não tem propriamente a materialidade que tem o cérebro. Se hoje nós já sabemos bastante como se constitui a estrutura do cérebro das crianças, é porque os avanços da neurociência, da biologia molecular, trouxeram essas informações sobre a multiplicação das nossas células neuronais, como elas migram, como elas se conectam para produzir verdadeiras redes sinápticas, como que essas sinapses precisam de memorização para o transporte dos impulsos e como tudo isso depende da genética. Depende da genética, mas cada vez mais nós sabemos que depende também da epigenética para a sua expressão. Nós estamos vendo, por exemplo, aqui, que ao nascimento nós temos poucas conexões cerebrais. Já aos 6 anos, temos uma quantidade enorme de conexões cerebrais, porque foram frutos de uma velocidade estimada em 700.000 a 1 milhão de conexões por segundo. E se vocês veem, aos 14 anos nós temos menos conexões cerebrais do que aos 6 anos. Por quê? Porque aquelas conexões que não foram utilizadas, elas foram podadas, para que outras conexões se consolidem. Então, eu vou rapidamente tocar nesses 3 aspectos. O cérebro se desenvolve ao longo dos anos, e as bases de sua arquitetura são construídas no início da vida. A melhor metáfora aqui é a metáfora da construção de uma casa ou de um edifício. Quais são as partes que se faz primeiro? E, obviamente, ninguém começa um prédio pelo 10º andar. Há que ser feito o 9º, o 8º, o 7º, etc. De tal maneira que essa base, o subsolo, seria a infância, a partir da qual todas as outras etapas serão construídas. Também que a interação dos genes com as experiências é que moldam os circuitos cerebrais em desenvolvimento. Infelizmente, nós temos adversidades que afetam negativamente as bases da aprendizagem, do comportamento e da saúde. Aqui está mais ou menos um panorama mostrando como ocorre a formação das sinapses e a aquisição de determinadas funções e habilidades. Por exemplo, já ao nascimento, nós temos todos os sentidos funcionando. A visão, a audição já começam a se desenvolver. Vocês veem aí, perto de 6 meses, nós temos o desenvolvimento máximo da visão. Isso significa dizer que se uma criança nascer e a gente vendar os olhos dela, ela
certamente ficará cega, porque a programação genética para o desenvolvimento da visão para ocorrer nesses 6 primeiros meses. Da mesma forma que isso ocorre com a linguagem e com as chamadas funções executivas superiores, como nós vamos ver. O cérebro tem regras, né? Essas regras dependem de janelas de oportunidade, como nós vamos ver. Há uma programação aí para o desenvolvimento neurocognitivo, para o desenvolvimento do pensamento, das inteligências, e tudo isso num cenário de muita plasticidade cerebral e emocional. Mas há determinadas funções, como eu mostrei no slide anterior, que têm determinados tempos sensíveis para o seu desenvolvimento, de tal forma que, para algumas funções, ou você usa o cérebro naquele momento, ou a probabilidade de perder aquela função é bastante expressiva. Por exemplo, é no primeiro ano que a criança vai desenvolver muito da sua motricidade. Aquele bebê que está no colo ou no berço, com 1 ano, está correndo a casa toda, 1 ano e meio, né? Aquele bebê que vai melhorando a sua sensorialidade, a sua relação com os seus pais, a sua relação com seus irmãos, com a sua família ampliada, de tal maneira que entre 2 e 3 anos ele já é capaz de falar fluentemente a língua materna ou a língua que ele ouviu nesses primeiros anos. Por exemplo, se uma criança brasileira for levada por uma outra família para, por exemplo, viver na Alemanha, ela não falará português, ela falará alemão, se assim, obviamente, ela for criada por uma família que só fale alemão. Mas o que tem de sedutor entre 2 e 3 anos é essa capacidade de falar, de compreender, portanto, o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Com os 3 a 5 anos, a criança já tem algumas habilidades mais sofisticadas, o início das chamadas funções executivas que auxiliam no controle dos pensamentos, dos sentimentos e dos comportamentos. Então, existe essa programação a partir desses períodos críticos que diz respeito a um período delimitado de tempo que começa e termina abruptamente, e durante o qual se desenvolve uma determinada função. Da mesma maneira que existem os chamados períodos sensíveis, que são momentos de desenvolvimento em que é mais fácil para as crianças adquirirem certas habilidades, como, por exemplo, uma segunda língua, uma terceira língua. Isso significa dizer que o cérebro admite essas 2 características denominadas de janelas de oportunidade para que o seu desenvolvimento seja máximo. E aí nós temos que essas funções do cérebro, elas vêm de baixo para cima. Então, nós estamos vendo aí que o tronco cerebral responsável pelo controle da frequência cardíaca, da temperatura, da pressão. À medida que a gente vai avançando, né, no cérebro até chegar ao córtex, a gente vai sofisticando as nossas funções cerebrais, de tal maneira que entre 3 e 5 anos se iniciam as funções executivas, que são funções extremamente importantes no controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Elas se desenvolvem intensamente entre 3 e 6 anos, vejam que há um pico, né? Depois elas vão se desenvolver um pouco na adolescência e entre 25 e 29 anos essas funções vão alcançar um platô. Que funções são essas? Funções que nos ajudam a guardar e a utilizar informações em nossa cabeça durante um curto período de tempo, a chamada memória de trabalho. Há a flexibilidade cognitiva, que diz respeito à nossa capacidade de se adaptar a novas demandas, a definir prioridades e perspectivas. Por exemplo, na criança, como é que ela se adapta nos primeiros dias da creche, ou mesmo, né, vivendo em novos ambientes, entendendo as regras desse novo ambiente. Controle inibitório, que é uma função que demora mais tempo a se desenvolver, quase 2 décadas e meia, ela diz respeito a um comportamento, a uma regulação do comportamento impulsivo, né? Que diz respeito à capacidade de se concentrar, a capacidade de manter a atenção, de definir objetivos, de seguir regras, de resolver problemas e, fundamentalmente, de postergar a satisfação ou a gratificação, porque se tem uma capacidade de concentração e de definição do ponto em que se quer alcançar. Esse slide é para mostrar, nessa linha aí próxima do azul, né, que a capacidade do cérebro de mudar em resposta ela é máxima no início da vida. E ela vai decrescendo, aí a partir de 30 anos ela sofre uma grave
redução, contrariamente à quantidade de esforço que tal mudança exige. Vocês estão vendo que no início da vida, para modificar o funcionamento cerebral, para adquirir determinadas funções, você tem uma quantidade de esforço pequena. E, novamente, aí no cruzamento de 30 anos, você tem uma quantidade muito maior. Se pense, por exemplo, como uma criança de 2, 3, 4 anos aprende a língua materna, comparado com um adulto de 30, de 40, de 50 anos. Muito bem, então agora vamos falar da outra dimensão, né, da ciência de desenvolvimento infantil, que seria aí a parte do cérebro, né, a parte da mente, melhor dizendo. Estamos ligando, então, falando de emoções, falando de vínculos, falando de apego, essa dimensão fundamental que está ligada à amorosidade. Hoje, cada vez mais se sabe, com os estudos de ressonância magnética funcional, que as relações amorosas protegem os cérebros. Relações não amorosas destroem a arquitetura cerebral, distorcem a arquitetura cerebral. Isso depende, fundamentalmente, da relação que a criança tem com os seus pais. Todos nós nascemos para sobreviver. Todos nós nascemos com uma bagagem biológica e genética que nos ajudam a sobreviver. Essa bagagem é denominada de comportamentos de apego. Portanto, todas as crianças são biologicamente programadas para se apegar. Se apegar significa, aí nesse quadro do Van Gogh, chamado Primeiros Passos, que mãe e pai estão sintonizados com a criança. Mãe e pai são capazes de perceber os momentos de autonomia que a sua criança precisa para se desenvolver. São capazes de apoiar por amorosidade esses movimentos, de tal maneira que os pais, desde bebezinhos, são capazes de reconhecer, são capazes de interpretar e são capazes de responder num tempo aceitável e apropriadamente aos sinais de necessidade da criança. Se ela está com dor de ouvido, se ela está sujinha, se ela está com calor, se ela está com fome. É exatamente essa sensibilidade parental que vai propiciar que a criança desenvolva um tipo especial de relacionamento com os pais, chamados de apego. E, nesse caso, com pais previsíveis, coerentes, apropriados e calorosos, um tipo de apego denominado de apego seguro. Infelizmente, também existem tipos de apego inseguro. Vocês estão vendo aí 3 tipos de apego inseguro que, em média, acomete 1/3, né, das crianças nos primeiros anos de vida. Por que acontece esses apegos inseguros? Eles estão relacionados a esses conhecimentos hoje da chamada biologia do estresse, ou seja, eventos estressantes da rotina de vida da criança são capazes de impactar desfavoravelmente no seu desenvolvimento, são capazes de interromper o desenvolvimento do cérebro. Essas adversidades, elas têm várias maneiras pela qual ela afeta o desenvolvimento do cérebro. Ela afeta a aprendizagem, afeta o comportamento e afeta o desfecho de saúde, não só na infância, mas a vida inteira. Há uma produção americana e no mundo inteiro, e já nossa aqui em Fortaleza, no grupo de pesquisa coordenado pelo professor Luciano Corrêa, professor Hermano Alexandre, Márcia Machado, do qual eu participo, que vem demonstrando que as adversidades têm impacto negativo no desenvolvimento da criança. Uma das grandes entusiastas desse movimento é uma médica pediatra americana, Nadine Harris, que tem uma das tags mais assistidas, falando de como os traumas da infância afetam a saúde ao longo de toda a vida. Quais são esses eixos? Vocês estão vendo aí. Conviver com abuso dentro de casa, com uso de substâncias, com violência doméstica, com saúde mental grave, com negligência física, emocional, com divórcio litigioso, com alienação parental, com um dos pais encarcerados. E vocês estão vendo que, infelizmente, essa ideia do pair of aces, né? A comunidade também pode contribuir com eventos estressantes quando ela é violenta, quando ela é sem recursos, quando ela tem muita pobreza, quando a moradia não é adequada. E aqui nessa pirâmide vocês estão vendo que as adversidades precoces da infância têm efeito já na primeira infância de alterar o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, com prejuízos para as funções sociais, cognitivas, emocionais, trazendo problemas na adolescência, na idade adulta, e, em média, as pessoas morrem 20 anos mais cedo. Então, eventos adversos na infância, alterando o sistema de resposta do organismo ao estresse, predispõem a uma série de doenças que culminam numa morte precoce
e aproximadamente 20 anos menos. Da mesma maneira que está implicado esses eventos estressantes no desenvolvimento da personalidade violenta. Então, esse é um documento do Canadá, traduzido aqui pelo CONAS, que vem com um conjunto de experiências de pesquisa, demonstrando que prevenir a violência se faz pela aprendizagem na primeira infância. Dr. Jack Chonkoff, um dos grandes estudiosos dessa área de desenvolvimento infantil, vem dizer que todos nós pagamos um preço muito alto quando há adultos com baixo controle de seus impulsos ou que não sejam bons pais. Lares de pais imprevisíveis, violentos, com histórico de vício em drogas ou com questões de saúde mental, dificultam enormemente o desenvolvimento da criança. E todos nós, como sociedade, como poder estatal, como setor saúde, devemos nos preocupar em oferecer para as crianças estratégias de resiliência, experiências positivas, relações de apoio, para que elas melhorem suas habilidades de adaptação e construam bases sólidas para viver. Esse fenômeno é denominado resiliência, que é a capacidade de suportar, de adaptar e de recuperar-se positivamente da adversidade. E o central, né, nessa recuperação, como está dito aqui, o coração do desenvolvimento infantil, o desenvolvimento cerebral precoce, diz respeito a essas relações previsíveis, essas relações estáveis, permeadas de amorosidade entre os seus cuidadores e as crianças. Nós criamos há 3 anos, inclusive celebramos hoje, o 3º ano de um ambulatório chamado Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento, sediado nas instalações do IPRED, uma iniciativa da Cooperativa dos Pediatras, com o nosso setor de estudos de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, mais a COPED, exatamente para dar suporte a essas famílias que passam por dificuldades na criação de seus filhos, para que esses filhos tenham o melhor início de vida possível. Porque estamos todos preocupados com a resposta a essa pergunta. Existe sociedade justa sem pleno desenvolvimento da primeira infância? Como mensagem final e de agradecimento à oportunidade, eu destaco que o cérebro se desenvolve ao longo dos anos, particularmente as suas bases são construídas no início da vida, em particular nos 5 primeiros anos de vida. As interações dos genes com as experiências são elas que moldam a circuitaria do desenvolvimento cerebral. E as adversidades, infelizmente, afetam negativamente as bases de aprendizagem do comportamento e da saúde, mas nós temos os fenômenos e a nossa capacidade de construir resiliência para que essas crianças se desenvolvam melhor. Muito obrigado. Então, o professor Álvaro nos trouxe a um passeio maravilhoso, que nos fez perceber cada vez mais nessa viagem a grande importância que é o desenvolvimento na primeira infância para a formação de nós humanos. E quanto nós precisamos estar juntos para proteger, para auxiliar nesse desenvolvimento que ganha, de fato, um homem feliz, um homem mais completo. E para contribuir com esse desenvolvimento, nós contamos também com as vacinas, e por isso nós trazemos agora a fala do professor Juarez Cunha, que eu pediria que vocês também já nos ajudassem a colocar. Olá, pessoal. Meu nome é Juarez Cunha. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite, em especial para a Jocileide, quem fez o contato, que é nossa amiga de bastante tempo. É um prazer estar aqui no 3º Congresso Online do Jornal do Médico. Meu assunto é vacinas Covid em crianças, aqui minha declaração de conflito de interesses. Bem, é fundamental falarmos sobre a epidemiologia na pediatria para discutirmos sobre as vacinas. Então, vamos começar a falar sobre isso. Então, esses dados são os últimos dados que nós temos do Ministério da Saúde, do boletim que foi até dia 11 de setembro, da semana 36, quando só em 2021 nós tivemos hospitalizações por SRAG em 1.080.821 pessoas, sendo 16.923
em crianças e adolescentes menores de 20 anos. Isso perfaz 1,6%. Vejam que não é um número pequeno. Quando falamos sobre óbitos, sobre mortes, também só em 2021, lembrando, até 11 de setembro, foram 342.636 mortes por Covid-19, e dessas, 1.222 aconteceram em menores de 20 anos, perfazendo 0,36%. Essa publicação aqui é do Lancet, com dados que não são de agora, mas ainda mais para o início do ano, né, mostrando que no nosso país, né, em especial o risco de morte, então, foi observado principalmente em lactentes menores de 2 anos, em adolescentes de 12 a 19 anos, pegando também de forma bastante importante a etnia indígena, de regiões geopolíticas do país, como o Nordeste e Norte, e em pacientes com condições médicas pré-existentes, as chamadas comorbidades. Também dados nossos de síndrome inflamatória hemossistêmica em pediatria, conhecida como SINP, né? Esses estão no boletim anterior, no 79, né? E nós tínhamos 2.215 notificações, com confirmação de 1.274 casos, sendo 80 que evoluíram para óbito. Desses casos confirmados, o sexo masculino 57%, a distribuição por faixa etária 33% de 1 a 4 anos, 32% de 5 a 9 anos e 20% de 10 a 14 anos. Mediana de idade foi de 5 anos. Raça cor parda em quase 40% e branca 34%. E dos óbitos, 24% se distribuíram entre 5 e 9 anos de idade, e 10 a 14 anos também mais ou menos 24%, e a mediana de idade dos casos que evoluíram para óbito foi de 7 casos. Então, aqui nessas barras vocês podem ver o número de casos e o número de óbitos. Os sintomas mais comuns foram febre, sintomas gastrointestinais, respiratório, cardiológicos, racho cutâneo, neurológico, conjuntivite, hipotensão arterial, linfadenomegalia e oligúria. E dentro dos achados cardiovasculares, anomalias, né, coronarianas, disfunção miocárdica, valvulite e pericardite. Também é importante salientar que a gente tem escutado muito sobre long COVID, né? Mas a pediatria também observa a COVID longa, né? E o que tem sido relatado, né, em alguns trabalhos, em alguns estudos, são de quadros prolongados, cefaleias, fadiga, anosmia, tosse crônica, perda de concentração e distúrbio do sono. Então, isso só para chamar a atenção que não é só em adultos que a gente está aprendendo ainda sobre a doença COVID, mas também sobre as consequências em outras faixas etárias e também na nossa faixa das crianças e adolescentes. Gostaria de comentar um pouquinho com a variante Delta, em especial, então, com dados americanos, o que eles observaram um aumento muito importante de internação, né, em especial também de crianças. Então, aí, nessa semana ali de 9 a 16 de setembro, né, tiveram 226 mil casos notificados de crianças, né, e as crianças representando 26% dos casos notificados. Esse também dentro dessa realidade americana, mostrando que houve um aumento de 10 vezes na hospitalização de crianças de 0 a 4 anos e também entre os adolescentes não vacinados comparado com os vacinados. Então, os não vacinados, um valor 10 vezes maior de necessidade de hospitalização nesse momento da Delta. Esse artigo de Anton e colegas da Universidade Vanderbilt, eles avaliaram 20 mil pacientes pediátricos, né? O que eles quiseram mostrar? Que aquela ideia que a gente tem, que ele coloca ali o mito circulando desde o início da pandemia de que as crianças não adoecem por causa do Covid, a gente tem que repensar, né? Porque os dados têm mostrado que sim, as crianças adoecem
e mesmo de forma bastante grave. Então, lá desses 20 mil pacientes pediátricos avaliados, eles tiveram 20% hospitalizados e sendo que 9% muito grave. 20% das crianças avaliadas de pronto-socorro precisaram de hospitalização e 20% precisaram de UTI. Então, o que eles colocam também que 70% das crianças hospitalizadas com Covid não são elegíveis para vacina, e como vocês todos sabem, mesmo nos Estados Unidos, a vacina licenciada é a partir dos 12 anos de idade. Eu trouxe também esse artigo aqui, recente, né, mostrando a associação de transmissão domiciliar. Então, são mais de 6 mil domicílios que tiveram casos pediátricos e sendo 1.700 domicílios onde foi observada a transmissão secundária. A idade média dos casos índices foi de 10 anos e 45% sexo feminino. E as crianças de 0 a 3 anos tiveram a maior chance de transmitir a doença para contatos, comparando com 14 a 17 anos. Então, a conclusão deles é que as crianças mais novas têm maior probabilidade de transmitir a infecção em comparação com as mais velhas, e isso foi observado principalmente na faixa de 0 a 3 anos. Isso é importante porque tem implicações para a prevenção da infecção dentro das famílias, né, tanto dentro das famílias, como nas escolas, creches, com o objetivo de minimizar o risco de transmissão secundária. E as vacinas COVID, né, para crianças, né? A gente sabe que lá o início de todos os estudos, de todas as vacinas, elas não contemplaram as crianças, até porque a gente sabia que os principais grupos de risco não eram as crianças. Apesar de continuarem não sendo, a gente sabe que tem impacto importante, né, na faixa etária de criança e adolescente, mas sabemos que, em especial, idosos, em especial imunodeprimidos e pessoas com comorbidades têm risco maior para a Covid e também nós profissionais da saúde, né? Antes de entrar em vacinas Covid, só ressaltar que vacinar a gestante já está demonstrado que protege o bebê, a gente tem uma transferência, né, de anticorpos para o nenê, e isso provavelmente vai trazer benefício não só para a mãe, proteção dela, mas proteção para os bebês após o nascimento. Assim como a proteção pode ser passada através de leite materno. Então, temos estudos demonstrando isso, né? Inclusive estudos demonstrando a proteção passada pelo leite materno com a vacina Coronavac. A vacina que nós temos licenciada para adolescentes, todos vocês sabem, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, é a vacina da Pfizer, né? E esse estudo é o estudo que foi avaliado para essa liberação. Então, 2.260 adolescentes nos Estados Unidos, e eles compararam, né, dentro do grupo placebo, tiveram 8 casos de Covid e 0 casos no grupo vacina. Então, eles tiveram uma excelente resposta com um GMT de anticorpos neutralizantes que foram avaliados 1 mês após a segunda dose, foram 2 vezes maiores que o indivíduo de 16 a 25 anos que foram utilizados como a comparação, né? Então, a vacina foi bem tolerada, os eventos adversos semelhantes ao grupo de 16 a 25 anos, foi submetida e aprovada pela FDA para extensão da faixa etária, como também foi aqui pela nossa Anvisa. Todos os participantes continuam em segmento por 2 anos, assim como todos os outros estudos de fase 3. Existem outros estudos com a própria vacina Pfizer, né, 6 meses a 2 anos, 2 a 5 anos e 5 a 11 anos, e os objetivos, né, desses estudos são avaliar a segurança e imunogenicidade, e a eficácia será inferida por imunobridging, comparando com a população de 16 a 25 anos. Recentemente, então, tivemos, né, ainda não temos artigos, mas já com essa publicação, um press release da própria Pfizer, né, com o estudo de 5 a 11 anos, com 2.268 participantes, né, a dose foi diferente, 1/3 daquela utilizada dos 12 anos em diante, e induziu uma resposta imune robusta, e os estudos, temos outros estudos em andamento para avaliar a segurança e eficácia de crianças de 2 a 5 anos e 6 meses a 2 anos, que a previsão é a gente ter até o final de 2021 esses resultados, né? Coloquei aqui da Coronavac, né, porque a Coronavac foi solicitada uma submissão à Anvisa, que a gente vai ver depois o resultado,
mas foi levado esse artigo com fase 1 e 2, de 3 a 17 anos, 550 voluntários, 2 doses, intervalo de 28 dias, que ela se mostrou segura e imunogênica, né? Então, nós temos resultados muito bons, né? Mas a avaliação da Anvisa é que precisa mais dados para isso. Só lembrar que, atualmente, nós temos outros países já utilizando as vacinas inativadas, né? Então, a China utiliza as 2 vacinas inativadas a partir dos 3 anos de idade, né? Tanto Sinovac quanto Sinopharm. O Chile já utiliza a vacina Coronavac a partir dos 6 anos. Também temos o Reino Unido Árabe utilizando e outros países utilizando, mas são poucos países. Então, estamos aguardando. Parece que logo serão submetidos outros dados para a Anvisa reavaliar essa decisão. Em relação à Moderna, apesar de não termos aqui, né, então nós temos estudos mostrando, né, de fase 2 e 3, mostrando que a vacina foi imunogênica e foi segura nos adolescentes, né, esses estudos deles é de 12 a 17 anos, né, mostrando uma eficácia vacinal bastante importante aqui. Vocês podem ver os resultados de eficácia vacinal após a segunda dose, mostrando números muito parecidos com os outros que a gente já conhece. E eles têm também outros estudos, né, avaliando de 6 meses a 12 anos. Isso também, então, são estudos que a gente está aguardando para ver, mas com boa possibilidade de utilização, talvez no Brasil. A gente ainda não tem essa vacina, mas talvez venha a ter no futuro, né? Não poderia deixar de comentar miocardite pós-vacina, então só coloquei aqui uma publicação bem recente, isso é do Canadá, que eles colocam, né, então, da vigilância deles, da farmacovigilância, nos mostrando lá dados de 204 casos que eles atenderam os níveis de definição de Brighton, né, com certeza diagnóstico 1, 2 ou 3, 80% do sexo masculino, 70% após a segunda dose, e a taxa de notificação após a vacina Pfizer foi 6,4 por milhão de doses após a primeira dose e 8,7 por milhão de doses após a segunda dose, né? E para a Moderna foi 6,6 após a primeira dose e 28,2 após a segunda dose, um número maior após a segunda dose da Moderna. E a conclusão deles, né, é que é um evento que permanece raro, com uma frequência de 0,01 a menos de 0,1, e mesmo nas faixas etárias onde a gente teve, onde foram observados mais eventos, né? E a conclusão é que as vacinas continuam a ser recomendadas, elas são altamente eficazes na prevenção da infecção sintomática e desfechos graves da doença COVID, e que também, lembrando que a própria doença está associada à miocardite. Então, recentemente, também a Academia Americana de Pediatria coloca, né, que o risco de miocardite pós-doença COVID em criança é 37 vezes maior do que aqueles não infectados. Também não poderia deixar de comentar a insegurança que muitas vezes a comunicação inadequada tem levado à população. Então, a gente tinha uma decisão do Ministério de incluir todos os adolescentes. Infelizmente, teve um retrocesso no dia 15 de setembro, suspendendo essa vacinação dos adolescentes sem comorbidades, por uma série de motivos que nenhuma das sociedades científicas considerava como justificáveis para a suspensão, né? Então, tivemos notas da ESBIN, da SBP, solicitando a revisão disso. A própria Câmara Técnica se posicionou contra a posição do Ministério. Felizmente, então, agora no dia 22, a gente tem o retorno da possibilidade de vacinar todos os adolescentes. Também não dá para deixar de comentar sobre equidade, ética e moral. Sabemos que não adianta ter países ricos com um percentual bastante elevado da população vacinada, enquanto países pobres estiverem com um percentual muito baixo. Enquanto não tivermos uma equidade, né, a doença vai continuar circulando, as variantes vão continuar aparecendo e, com isso, possibilidade, inclusive, de escape na imunidade natural e vacinal. Salientar que as nossas coberturas vacinais estão muito baixas, a hesitação é um fator importante, né, principalmente relacionado à confiança, então nós temos que reforçar isso
para melhorar os nossos índices de coberturas vacinais. Como conclusões, embora desproporcional, né, crianças e adolescentes têm um risco não negligenciável de apresentar doença, complicações, sequelas e óbito pela Covid-19. Esse grupo representa em torno de 25% da população brasileira. Já temos bem estabelecido o risco-benefício em vacinar adolescentes de 12 a 17 anos. Temos vários estudos em andamento avaliando segurança e eficácia das vacinas em crianças. A vacinação desse grupo requer especial atenção em relação à segurança das vacinas disponíveis. Importante a proteção individual, incluindo as crianças, e da coletividade, mas a vacinação deve seguir critérios bem definidos dos grupos a serem contemplados, que a gente sabe que existem as prioridades. A epidemiologia é fundamental na tomada da decisão, e enquanto não podemos vacinar as crianças, lembrar que a manutenção das medidas não farmacológicas dos outros protocolos em escolas é fundamental para proteger as nossas crianças. Dar os parabéns aos nossos 48 anos do PNI, que foi comemorado agora dia 18 de setembro, nossos profissionais valorosos vacinando onde for necessário. Muito obrigado pela atenção. Então, com essa brilhante palestra do professor Juarez Cunha, nós estamos atualizados sobre o que tem de agora, sobre vacinação, sobre o crescimento da doença nas crianças e nos adolescentes. E mostra que essa criança que cresce e que precisa de apego para crescer, ela também precisa de vacinas. E não só vacina contra a Covid, mas a vacina de todo o calendário vacinal, cujo PNI organiza sabiamente e realmente merece os nossos parabéns. Então, essa criança que já está na adolescência agora vai receber conosco o nosso convidado, o doutor Almir Neves, para falar também da importância do cuidado nessa fase da vida. E você pode saltar. Boa noite, pessoal. Eu estou com uma tarefa complicada, que é falar sobre transição e desafios na adolescência em cerca de 15 minutos. Vamos tentar, então. Vamos começar já apresentando para vocês um desafio, né? Vocês estão vendo a Rocilda. A Rocilda foi localizada numa visita domiciliar de uma disciplina antiga da gente, na faculdade, e tinha 12 anos de idade na época. A mãe era drogadicta, alcoolista, ex-presidiária, embora tivesse apenas 25 anos, já estava na 6ª gestação, já tinha perdido um meninozinho com diarreia e desnutrição e estava em vias de perder outro nas mesmas condições. A Rocilda era a mais velha, era a filha mais velha, e a habitação era a pior possível, era um compartimento sem janela, sem instalações sanitárias, apenas com a rede, algumas estantes, não tinha nenhuma divisão, não tinha banheiro, e a mãe não tinha atividade definida. Eu queria que vocês guardassem bem a imagem da Rocilda, porque eu vou mostrar o desfecho no final, ok? Para quem se dispuser a ler um pouquinho sobre a adolescência, nem que seja rápido, né? Que não é da especialidade, ou não é da área, ou não atende adolescentes, esse livrinho do Contar do Caligares atende essa necessidade. Ele é um pequeno livrinho, um livro de bolso, custa bem pouquinho, talvez 10, 15 reais, antigamente vendia nas bancas de jornal, foi publicado pela Publifolha. É fácil de encontrar. Excelente. E uma coisa importante, eu quero aproveitar esse momento para lembrar para todos que a caderneta de saúde do adolescente existe. Ela tem que estar nas unidades básicas de saúde, assim como a caderneta de saúde das crianças. Então está aqui, eu estou apresentando para vocês, porque pouca gente conhece a caderneta de saúde da menina, a caderneta de saúde do adolescente do sexo masculino. É um excelente instrumento de acompanhamento da saúde e deve ser levado nas consultas direitinho para que a gente faça as anotações.
Mas falando especificamente do adolescente, vocês estão vendo aí que o adolescente tem muitas situações pelas quais ele passa, que aqui pra gente não são fáceis, né? Vocês estão vendo que o corpo do adolescente vai mudando, ele tem muitas dúvidas, ele não sabe se aquilo que está acontecendo com ele é normal ou não. E eu diria para vocês que mesmo os adolescentes de famílias de classe média alta, com pais escolarizados, tudo isso, mesmo nessas famílias o adolescente carece de informações de qualidade. Então a situação é essa aqui, ó. O sujeito está numa encruzilhada e não sabe qual caminho tomar, não sabe se o que está acontecendo com ele está dentro do esperado, e ele então normalmente fica numa situação de muita ansiedade, muita insegurança. Para complicar, a visão do adulto em relação ao adolescente é essa aqui, ó. A gente vê que o adulto, quando encontra uma criança, aquilo gera nele, né, sentimentos de proteção, né, uma certa solicitude, um amor incondicional, né, pela inocência da criança, né, mas quando ele encontra o adolescente, não. Ele vê o adolescente como um espelho vazio e identifica no adolescente inseguranças, dificuldades, sempre um sujeito com problemas relacionais. E é importante lembrar que maturação é diferente de maturidade. Então o adolescente vai entrando nessa fase, né? Algumas modificações do corpo, né? Algumas mudanças no corpo, que são as fases pubertárias de Tanner, né? Elas vão tomando conta do corpo do adolescente, são invasivas, são destrutivas, são recusadas por ele. Essas modificações nem sempre agradam ao adolescente, ele não está satisfeito com elas, no entanto, não tem como, ele não tem o que fazer contra isso. Então ele sente esse corpo mudando com muita rapidez, inclusive de forma muitas vezes desarmônica, e vocês podem imaginar o que vai acontecer também na parte psíquica, né? É a idade dos lutos, a gente vai conversar um pouquinho na frente. Vários lutos vão acontecer pelo corpo infantil, pela identidade infantil, pelos pais idealizados da infância e os pais idealizados da infância que também estão vivendo o luto pelo filho que não é mais criança, e olha a confusão se formando. Agora, uma coisa que o adolescente descobre com uma certa precocidade é que, como ele não é reconhecido pelos adultos, né, ele agora não é mais criança. Então ele quer os direitos dos adultos, ele quer sair e voltar a hora que quiser, ele quer gastar dinheiro, ele quer fazer uso de tabaco, quer usar bebida alcoólica, quer ir à festa, quer dirigir, uma série de direitos dos adultos que são recusados por adolescente. Alguém vai aparecer e vai dizer, olha, meu amigo, só com 18 anos e tudo. Então, na realidade, ele não é mais criança, mas não é reconhecido como adulto. Existe aí uma moratória na adolescência, né? E é possível que ele descubra que, para ser reconhecido rapidamente, ele pode recorrer a essa estratégia aqui, que é transgredir. Então, olha só, os adolescentes transgridem para serem reconhecidos. Já os adultos, né, para reconhecê-los, eles constroem visões da adolescência, que a gente chama de chaves de acesso à adolescência, que, aliás, muitas vezes são muito desleais com os adolescentes e muito cruéis, né? E ele, então, recusado pela comunidade dos adultos, indignado pela moratória que foi imposta a ele e acuado pela indefinição dos requisitos, né, ele procura quem está na mesma situação que ele, ou seja, as microsociedades que a gente chama, né, o grupo de amigos, o grupo que tem um certo estilo. E, eventualmente, quando a coisa complica, né, ou seja, alguns grupos podem ter como senha a transgressão franca e muitas vezes grave, são as gangues, né? Ele pode evoluir para gangues, ou seja, grupos em que a delinquência é franca, e a gente tem aqui situação de dificuldade com a lei e todas essas coisas. Seja como for,
O grupo transgressor, ele oferece reconhecimento sem precisar dos adultos, né? A transgressão é uma esperança de reconhecimento imediato. E aqui, para a gente, a transgressão coletiva, ela dá uma identidade ao grupo, né? E garante reconhecimento recíproco, né? Então, é muito atrativo essa situação para o adolescente. Como a gente já falou, depois de todas essas modificações em relação à infância, o adolescente então está vivendo esse processo de luto. Luto pelo corpo infantil, pela identidade infantil, tudo gerando, né, todas essas coisas que acompanham as transformações corporais. É uma época de socialização, de grande desenvolvimento cognitivo e mais um pouquinho para o fim da adolescência, a construção da identidade, que está cercada de uma série de outros componentes. O adolescente frequentemente, né, expulsa, né, da cabeça dele, né, os veículos, né, que levaram a ele os valores. Então ele incorpora os valores e constrói a própria identidade, né? Nesse momento ele está extremamente vulnerável, né, por características próprias da idade, né? Muitas das coisas que davam muito prazer ao adolescente agora já não dão mais tanto prazer assim. Então ele sai em busca de alguma coisa que substitua esses brinquedos da infância prazerosos, né? E nessa busca, né, de outros prazeres, ele pode testar. Ele é um testador, né? Ele abre o leque e percorre buscando outras experiências, e nesse momento surgem várias experiências que não são interessantes, que envolvem transgressão, envolvem delinquência, envolvem lidar com a lei e por aí vai. Ele tem na experiência lidar com os próprios sentimentos, com os outros, saber dos limites, até onde vão os direitos dele, os direitos dos outros, né? Muitos adolescentes com falta de informação, mesmo sendo de bom padrão, e a não incorporação de algumas habilidades como tomada de decisão, assertividade, comunicação, negociação, reflexão. E eu diria que os grupos informativos que podem acontecer com as equipes, né, de atenção primária, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, com qualquer profissional da equipe, podem estimular a aquisição dessas habilidades, né? E lembrando aqueles adolescentes cujas condições de vida são muito precárias e muito carentes, em que aí a gente confunde o que está certo e o que está errado, e é muito difícil realmente tanto a sobrevivência quanto as condições. Muitas vezes etapas da adolescência são queimadas, né, são nessa questão das condições de vida muito precárias. Aqui a gente tem um aspecto muito interessante, que é o desenvolvimento da sexualidade na adolescência e todos esses conceitos que hoje fazem parte da vida do adolescente, a questão da identidade sexual, papel sexual, orientação sexual, o desenvolvimento de atitudes e valores frente à identidade e orientação sexual, eventualmente uma orientação sexual ou identidade que foge ao habitual pode ser fruto de agressões, de discriminação, de preconceito, tudo isso pode estar por perto, né? Então, como é que fica? Quando você trabalha com adolescentes, quando você faz grupos informativos com adolescentes, quando você atende o adolescente, como se responde às perguntas deles, né? A primeira coisa interessante é que você não tem solução ou resposta definitiva para dar. Isso, em geral, confunde ainda mais o adolescente. Outra coisa, é muito importante ouvir o adolescente. Ele preza muito quem é capaz de emprestar o ouvido para ele, com atenção. A gente chama de escuta atenta, escuta empática, né? O adolescente valoriza muito quem respeita o discurso dele. Não quer dizer que você tenha que concordar com tudo que o adolescente fala, mas você tem argumentos para botar em jogo e então permitir um diálogo com o adolescente.
as decisões dos adolescentes e dos jovens muitas vezes passam por caminhos que a gente não vai perceber e que não estão claros a partir dos nossos pontos de vista. Então é muito importante a gente ter isso em mente quando trabalha com adolescentes. Algumas atitudes de prevenção, vamos dizer assim, para uma boa adolescência, né, para uma evolução que faça uma transição legal para a vida adulta, podem ser trabalhadas nos grupos de adolescentes também. Sempre trabalhar a questão da autoestima, né? Trabalhar de forma a que o adolescente incorpore sensações boas em relação ao que ele sabe, ao que ele aprende, ao que ele vive. Muitas vezes nos grupos a gente lança a mão desse conceito que tem uma tradução difícil em português, que é o empowerment, quer dizer, todo grupo tem um ou dois adolescentes que empurram o grupo no caminho do bem, vamos dizer assim. É aquele adolescente que gosta de ler e é contagioso, né? Então o adolescente mais novinho um pouco admira aquele adolescente e também parte para a leitura, ou toca um instrumento, ou faz um esporte. Quer dizer, existem alguns adolescentes que influenciam positivamente os outros no grupo. A gente chama isso de empowerment. E é muito interessante de você identificar e explorar no grupo. E como a gente já falou antes, a aquisição de uma série de habilidades que pode fazer com que ele maneje melhor as situações que vão surgir, inclusive as situações de estresse ou as situações desfavoráveis, né? Vocês estão vendo aí alguns conflitos, né, que os adolescentes vivem rotineiramente, né? Bom, a gente está caminhando para o fim, tem muito pouco tempo. Aqui está a Rocilda de novo, vocês estão reparando que ela estava fazendo uma brincadeira com vocês, ela estava com os livros debaixo do vestido e todos vocês acharam e lamentaram que ela estivesse grávida. A gestação precoce é uma das preocupações também em relação aos desafios, né, dessa fase, mas a Rocilda mostrava muitos aspectos de resiliência, né, dentro daquele quadro que eu pintei, né, com aquela situação da mãe desempregada, ex-presidiária, sem ocupação definida, sem renda. A Rocilda cuida dos filhos das vizinhas na parte da tarde e frequenta a escola e tem um excelente rendimento na parte da manhã. Então ela está no ano correspondente à idade dela, bem certinho, é elogiada pelas professoras e nós entrevistamos as vizinhas, ela é muito elogiada também pelas vizinhas, é carinhosa, é inteligente. Então ela apresenta um potencial de resiliência muito interessante que pode ser trabalhado com os adolescentes, sim. Para a gente terminar, então, em síntese, saúde do adolescente é essencialmente prática de promoção da saúde. A abordagem do profissional de saúde, que atende adolescentes, que está sensibilizado, parece contribuir para desfechos positivos. Esse contato permite, né, que o adolescente tenha acesso a informações de qualidade, que deem uma chance para que no futuro ele tome decisões favoráveis à vida dele. Não tem espaço para mártires, para heróis, e pais e grupos de pais são aliados fundamentais. Para a gente terminar, então, uma boa definição de que o adolescente é toda criatura que tem fogos de artifício dentro dela. Então eu vou ficar por aqui e eu estou disponível, então, para o nosso debate. Boa noite. Na verdade, o Almir nos trouxe, assim, com maestria, né, uma demonstração do quanto pode ser difícil a entrada para a adolescência, mas do quanto também é possível investir para que isso seja bastante saudável e que o adolescente possa ser reconhecido e que a resiliência seja como a da Rocilda. Fiquei encantada, viu? Muito bom mesmo. E agora, então, nós pedimos que vocês soltem aí o vídeo da professora Vera Poliano, que ela vai nos falar sobre a unidade amiga da primeira infância e já pensando aqui que chegue a unidade amiga da adolescência, né? Vamos lá. Olá a todos, é um prazer estarmos aqui nesse evento, o terceiro Congresso Online Jornal do Médico.
Meu nome é Vera Regina Apoliano Ribeiro, sou pediatra geral e mestre em saúde da criança e do adolescente. Agradeço a delicadeza do convite e estamos aqui para poder apresentar o programa intitulado Programa Unidade Amiga da Primeira Infância. Esse programa é um programa vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, relacionado com a Célula de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, e a gente vai contar um pouquinho da história do nascimento desse programa, do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Então, em 2017, no início da gestão anterior, nós tivemos a oportunidade de receber um convite no sentido de colaborar com as políticas públicas relacionadas à primeira infância, e a primeira conduta, né, por nossa parte, do grupo que gere a saúde da criança, seria a gente tentar desvendar o cenário da puericultura dentro do município de Fortaleza. E, para isso, nós conseguimos nos embasar através de pesquisas de mestrado que foram realizadas dentro da atenção básica em saúde, no cuidado da saúde materno-infantil, e termos uma noção de como esse processo de trabalho vinha acontecendo, tá? Então, nós vamos citar aqui 3 pesquisas. A primeira delas foi feita na Regional 6, observando uma lacuna na visita domiciliar na primeira semana de vida, que vinha acontecendo somente em menos da metade dos casos, número insuficiente de consultas no primeiro ano de vida, baixa suplementação de ferro e vitamina A, e baixa utilização da caderneta de saúde da criança, com registros insuficientes de dados antropométricos. Do ponto de vista de resultados positivos, essa pesquisa mostrou aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses superior à média nacional e uma boa cobertura para teste do pezinho. Essa segunda pesquisa que nós mostramos, eu tive a oportunidade de participar, de realizar, porque foi o meu objeto de estudo, né, dentro do meu mestrado em saúde da criança e do adolescente, onde eu procurei estudar como é que se dava a utilização da caderneta de saúde da criança em Fortaleza. E aí nós montamos um sistema de scores, onde as cadernetas eram classificadas de acordo com a sua completude de preenchimento, variando de ruim a excelente, como mostra a tabela, e o que nós observamos, né, é que mais de 80% das cadernetas de saúde da criança apresentavam, tá, notas de acordo com esse sistema de scores inferior a 4, mostrando uma insuficiência muito grande da utilização desse instrumento de saúde dentro da puericultura. Quando a gente olhou, né, quando nós nos atentamos para marcos do desenvolvimento infantil, né, nós tivemos ainda uma surpresa negativa ainda maior, onde mais de 90% das cadernetas não apresentava qualquer item preenchido no que diz respeito a esse quesito. A terceira pesquisa que nos embasou foi uma pesquisa feita dentro de uma unidade hospitalar, o antigo Hospital Croa, em Fortaleza, e o que se observou foi a demanda das crianças atendidas na urgência desse hospital durante o mês de maio, isso em 2011. Então, o que se observa aqui é que quase 50%, 47,39%, dos diagnósticos eram passíveis de atendimento na atenção básica, ou seja, não havia uma necessidade, né, daquela criança procurar atenção terciária, atenção hospitalar. Justificativas apresentadas para a não procura, nesses casos, a unidade de atenção primária em saúde por parte dos familiares, foram verbalizadas como difícil acesso às unidades de atenção primária em saúde, ou um desconhecimento ou não gostar dos serviços ofertados. Bom, eu fui pediatra da atenção primária em saúde desde 1997 até o início de 2021. E justamente dentro desse período, né, em 2017, quando nós estávamos estudando essas mudanças de estratégias para fortalecimento da puericultura, nós tivemos a oportunidade
dentro da unidade de saúde que eu trabalhava, de atender essa bebezinha linda, que hoje já está com mais de 4 anos de vida. Na época ela tinha 6 meses de idade, chamada Laine. A família muito sedenta de conhecimentos, muito receptiva às informações que nós fornecíamos. E o que chamou a atenção nesse momento, né, e que nos inspirou para a elaboração desse programa, foi justamente o fato dessa criança estar com todas as consultas realizadas. A mãe fez pré-natal direitinho, ela fez em rede hospitalar, mas participou de grupo de gestantes dentro da unidade e acompanhava a criança de maneira muito fiel, com compartilhamento de informações e com um diálogo muito bom dentro da unidade. E aí nos veio o questionamento: por que todas as crianças não podem ter esse tipo de processo, né? Esse tipo de acompanhamento, já que a gente está diante aqui de um exemplo e que merece a nossa atenção, que mereceu destaque. Daí veio a inspiração para o programa UAP, né? Inspirado no Hospital Amigo da Criança e selo Unicef, e foi quando nós pensamos em 10 diretrizes que iriam nortear melhor, organizar melhor o processo de trabalho da puericultura na atenção básica. Definindo o programa, seria então um programa de reconhecimento das unidades de atenção primária que obtivessem excelência no cuidado da criança dentro dos 1000 primeiros dias de vida, da concepção até 2 anos. A gente sabe que aí situam-se as maiores janelas de oportunidade para a criança, tanto do ponto de vista nutricional, como afetivo, como de possibilidade de estímulos para o desenvolvimento infantil e proteção dessa criança, né? E aí foram elaboradas 10 diretrizes, né, que a gente pactuou como metas para as unidades que viessem a aderir ao programa, e aquelas unidades que viessem a apresentar desempenho satisfatório, progressivo e continuado, ganhariam, então, o reconhecimento da unidade amiga da primeira infância. E esse reconhecimento seria um reconhecimento através de uma validação externa. Para isso, nós contamos com o apoio da Sociedade Cearense de Pediatria e a Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Ceará, além do apoio técnico da Unicef. As inscrições das unidades no programa, ela se deu de maio a junho de 2019, e a certificação das unidades que alcançaram a excelência aconteceu em dezembro de 2020. A dinâmica do programa, então, seria incluir unidades dentro do programa, com capacitação, sensibilização dos profissionais, monitoramento, avaliação e certificação. Isso dentro de um ciclo contínuo. As 10 diretrizes do programa são justamente o que contempla a puericultura. A participação da gestante em grupo de gestantes, dela e preferencialmente da família, a realização por parte da criança dos testes de triagem neonatal, evitando, né, doenças que têm tratamento e que podem ser triadas e iniciadas, né, a sua terapia a partir desses testes de triagem, pezinho, orelhinha, olhinho, consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde, que seriam 7 no primeiro ano de vida e 2 no segundo ano de vida, o preenchimento e a plotagem dos marcos antropométricos na curva de crescimento e a observação e preenchimento dos marcos do desenvolvimento infantil na caderneta da criança. No que diz respeito à nutrição, aleitamento materno exclusivo por 6 meses, alimentação complementar saudável, obedecendo os passos preconizados, suplementação de ferro e vitaminas, esquema vacinal completo e saúde bucal, além da participação dos programas de visitas domiciliares já existentes no município de Fortaleza, no caso, o programa Cresça com Seu Filho e o programa Criança Feliz. Bom, então, o programa Unidade Amiga da Primeira Infância, ele passou por etapas. A primeira delas foi a verificação e suprimento do instrumental de puericultura dentro das unidades, que são suprimentos de baixa densidade tecnológica, no caso, são balanças, são antropômetros, fitas métricas, o conhecimento das médias e medianas dos indicadores de puericultura em Fortaleza, através de um estudo piloto que nós realizamos em 13 unidades do município, né? Ou seja, aproximadamente
uns 10% a 15% das unidades existentes no município, conhecendo quais seriam os indicadores que elas nos traziam. É um programa de adesão voluntária, onde a unidade se inscreve voluntariamente. A partir do momento em que ela se inscreve, ela apresenta uma linha de base dos indicadores, né, que ela tem no que diz respeito ao cenário desses 1000 primeiros dias das crianças, e a partir do que ela nos apresenta como indicadores, são estabelecidas metas de forma individualizada para cada unidade, considerando as médias de indicadores municipais e nacionais e respeitando a singularidade de cada uma dessas unidades. Aqui a gente mostra os resultados do programa piloto, e quando a gente olha rapidamente para esse gráfico, a gente já percebe que os bons resultados desses indicadores, eles se limitam aos testes de triagem neonatal e à cobertura vacinal. Crescimento e desenvolvimento propriamente, né, que é o grande mote da puericultura, deixa a desejar, né? Então, o programa faz sentido, dado que o que a gente tem nas unidades é muito mais uma percepção de unidades ainda, né, voltadas para vacinação e para a realização de teste do pezinho. Bom, então o programa, o AP, ele contou com educação permanente, incentivo, diálogo e compartilhamento de ideias, isso com o apoio da SOCEP e da ABEM, certificação das unidades que atingiram as metas propostas por entidades externas, no caso SOCEP e ABEM, apoio técnico da Unicef, sobretudo para a sistematização e disseminação da iniciativa para outros estados do Brasil. Os grandes instrumentos de trabalho foram o prontuário eletrônico presente nas unidades de atenção primária e a caderneta de saúde da criança, que é uma tecnologia leve e com grande potencial de promoção de saúde. Na primeira edição do programa, nós tivemos 37 unidades inscritas, volto a repetir que essa adesão foi totalmente voluntária, e como resultante, né, na avaliação dessas unidades para certificação, nós classificamos as unidades com desempenho insuficiente, regular, bom e excelente. Então, tivemos 9 unidades com desempenho excelente, 7 com desempenho bom, tá? 11 com desempenho regular e 10 com desempenho insuficiente, ou seja, aproximadamente metade das unidades ficaram com conceitos bons e excelentes, e somente aquelas que conseguiram atingir a excelência através de critérios que foram muito rigorosos é que foram realmente certificadas. O impacto do programa, quando a gente observa esse gráfico, a gente nota que no início do programa, né, cada um desses retângulos mostra justamente os indicadores que nós utilizamos, e a gente nota que existe um avanço, tá, em todos eles, né, quando a gente observa aqui, por exemplo, em azul escuro, grupo de gestante, a gente nota um crescimento nesses grupos de gestantes, de tal maneira que o que nós consideramos para cada unidade foi justamente essa participação coletiva, não no sentido de concorrência com outras, tá? Mas sim de que mesmo aquelas que não foram certificadas, que não obtiveram a excelência como um todo, colocaram sim um tijolinho nessa construção para que esses impactos fossem observados. Agora nós estamos no processo de segunda edição do programa UAP. No primeiro nós tivemos 37, agora nós contamos com 116, ou seja, a totalidade das unidades de atenção primária em saúde se inscreveram no programa UAP, tá? Essas inscrições, elas foram concretizadas em 13 de agosto, e agora nós estaremos dentro do processo de capacitação nacional, tá? E capacitação individual com conhecimento desses indicadores de cada uma das unidades. A Unicef, ela tem sido responsável pela sistematização e disseminação do programa a nível nacional, de tal modo que nós já temos adesão de Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, além de Fortaleza, tá? E aí, como mensagens finais, a gente coloca que o intervalo dos 1000 primeiros dias são realmente decisivos para a saúde física, psíquica e emocional do ser humano. O programa Unidade Amiga da Primeira Infância traz, na sua essência, as possibilidades de fácil reprodução em outros municípios.
É investindo em cidadania na primeira infância que construímos alicerces para uma sociedade com maiores ganhos para as próximas gerações, e o programa UAP tem o potencial de se expandir, inclusive, para outras unidades, como no caso, não só saúde, mas também escola, centros de assistência social e até empresas e a própria sociedade civil. Finalizamos, então, com a foto da Laine, aqui aos 4 anos de vida, né, trazendo a mensagem de que a infância é um chão que a gente pisa durante a vida inteira. Muito obrigada, fico à disposição para considerações e questionamentos, onde eu possa ainda contribuir. Foi um prazer estar aqui com vocês. Verinha, muito obrigada. Acho que sua apresentação trouxe muita clareza do que é a unidade amiga da primeira infância e o que significado ela tem para a nossa sociedade, de um modo muito especial para as nossas crianças. Então, estamos aqui chegando ao final do nosso módulo da Agora à Noite, e nós vimos que o cuidado, o apego, o estímulo nos primeiros 1000 dias, e seguido de um reconhecimento do outro, para o desenvolvimento, e chegamos aí no adolescente, e a inclusão desse adolescente, o respeito a ele próprio, os instrumentos, né, para acompanhamento, vigilância do desenvolvimento, o prontuário eletrônico, as cadernetas da criança e a caderneta do adolescente. Aqui a gente pode até incluir também a caderneta da gestante, né, Almir? Eu acho que essas cadernetas são fundamentais, tanto para profissionais como para as famílias acompanharem essa evolução das crianças e dos adolescentes. Aí nós temos, então... E fazer também a unidade aí, amiga do adolescente, implementar a biocultura, né? Pois é, exatamente. A puericultura dessa idade, né? Quem sabe agora até a puericultura do idoso, já estou me colocando nela. Aí, gente, vem as ações nos serviços, né? As ações nas famílias, as ações na própria comunidade, os grupos, né, de adolescentes, os grupos de gestantes, grupos de mães, que vocês bem colocaram. E, sobretudo, eu vejo nisso, principalmente nessa apresentação final da Vera, o compromisso político e profissional. E isso para que nós possamos executar o que é possível fazer para proteger, para permitir o melhor desenvolvimento, o controle e prevenção de doenças, e aqui não pode deixar de ter a vacina, como o Juarez colocou, e nós sabemos também, para que possamos, então, ter uma conquista de mais saúde, de menos prejuízo do desenvolvimento pleno e feliz, como essas crianças e pré-adolescentes que foram apresentadas aí em fotos pela Vera e pelo Almir. Mas eu queria saber agora, da nossa equipe de cerimonial, se a gente pode ouvir algumas coisas dos próprios conferencistas aí comentando como é que foi a organização dessa mesa, a contribuição do outro colega. Para mim foi excelente, eu adorei, acho que foi extremamente rica, e nós começamos aqui dos primeiros 1000 dias fundamentais para a vida, passamos aqui pela vacina, passamos pelo adolescente que precisa ser melhor cuidado, como a criança também está sendo, e passamos por uma ação super importante, que eu tenho, assim, a maior paixão, que é a vacinação, e chegamos a um bom trabalho de profissional, de política, né, de política de saúde, mostrando que isso pode ser feito mesmo em países pobres, mesmo em estados pobres, quando há uma decisão de fazer. E eu pergunto para a Norma se a gente pode ouvir um pouquinho cada um desses nossos excelentes conferencistas, até comentar um pouquinho do que o outro falou e que ajuda no seu pensar, porque eu acho que nós não temos perguntas e respostas. É isso, Norminha? Infelizmente, o cerimonial desta vez não é portador de boas notícias, professora, me perdoe. Por favor, senhoras e senhores palestrantes, nos perdoem, mas nós temos realmente um limite de tempo e que já foi ultrapassado. Agora, se me permitem também, eu quero informar que nós estaremos disponibilizando um e-mail para que tanto os palestrantes quanto o público que nos assiste
possam enviar suas perguntas e, dessa forma, embora não seja o esperado por todos, bem compreendemos, mas é a alternativa que dispomos no momento. O e-mail é congressojornaldomédico@gmail.com. Eu vou repetir, congressojornaldomédico@gmail.com. E é através desse e-mail, as senhoras e os senhores poderão estar enviando as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus comentários, que serão respondidos e devidamente encaminhados. Até porque também ficou um anseio muito grande desta interatividade no painel Atualizações em Clínica Médica e agora no painel Atualizações em Pediatria. Peço perdão, mas eu já vou pedir à senhora que, por gentileza, faça o encerramento desses trabalhos. Então, lamentando, né, mas eu entendo, viu, Norma? E eu agradeço muito, 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 porque vocês, meus amigos, nos atenderam de uma forma comprometida, brilhante, e trouxeram para nós tudo que há de atualização, e ainda o estímulo de continuar fazendo mais pela vacina, mais pelo cuidado das crianças, mais pelas políticas de saúde da criança e do adolescente. E eu sinto que nós devemos mais e mais pelo adolescente, porque eu vejo que o adolescente é um não reconhecido, como disse muito bem o Almi, e que precisa desse reconhecimento, porque é fundamental, fundamental para a saúde da sociedade. E eu fico muito grata a todos vocês, e eu acho que o Almi quer dar uma palavrinha, se o Juarez, que está presente, também pode querer dar mais uma palavrinha. Adorei, viu, Juarez? Acho que foi fantástico. Posso dar um minutinho para cada um, não é? Almi e Juarez Cunha. Bom, eu só queria falar que foi um prazer participar com a Jocileide, que é minha amiga de muito tempo, que eu gosto muito. Um grande prazer assim, estar com o Juarez. Eu achei a exposição do Juarez tremendamente esclarecedora e ele trouxe as notícias, né, mais recentes em relação a esse assunto do dia, né, que é a imunização tão desestimulada pelo governo. Leva ele para o teu programa. Ele tem um programa de rádio. Almir, e é uma coisa boa assim, ideia. como nós gravamos também essa apresentação, Covid, uma semana muda muita coisa. Muda então, muita coisa. Então, já tem até o boletim 81 que já saiu, e eu falei ainda no boletim 80. Então, mas a Covid está sendo assim, tanto a doença quanto as vacinas. Adorei também ter participado, principalmente na mesa com vocês, com assuntos. Eu, como pediatra, também adorei ter assistido a apresentação de vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Conclui, Almi. Não, eu ia brincar com o Juarez, que agora ele está fisgado, né? O que a Jocileide colocou, a gente tem um programa na Rádio Universitária que vai ao ar todos os sábados, e uma vez por mês vai a Pediatria e a Medicina do Adolescente. Então, você pode aguardar, Juarez, porque você vai receber um convite. Será um prazer. Muito bom. Quanto mais falarmos, quanto mais dermos boa informação correta, melhor, né? Eu já me coloco à disposição, Almi, para estarmos nesse programa com o Juarez, viu? Gente, muito, muito boa noite, muitíssimo obrigada. Eu espero que crianças, adolescentes e famílias sejam beneficiados por profissionais que assistiram essa mesa. Muito obrigada. Só queria muito obrigada, Norma. Diga. Mais um comentário. Estou apaixonado pela tua voz, Norma. Nossa, muito linda a tua voz. Tá vendo? Parabéns. Oh, meu Deus, professor, que gentileza, muito obrigada. Eu confesso que agradeço, fico honrada, mas a voz é de Deus. Eu fico honrada em saber que estou fazendo bom uso. Gratidão. Perfeito. Então, obrigada, Cristiane, também. Obrigada, Norma. E muito boa noite para vocês. Agradeço muito esse espaço aqui com vocês, essa contribuição fantástica.
Professora Jocileide, muito obrigada por sua generosidade, por sua gentileza, assim como a todos os palestrantes que estiveram conosco, compartilhando seus conhecimentos, as suas experiências tão ricas, mesmo o doutor Almir trazendo a foto que quase me mata do coração de ver aquela criança grávida. Meu Deus, mas enfim, foram tão enriquecedoras e perdoe-nos mais uma vez por frustrá-los em não podermos permitir, em virtude do tempo, a questão da interatividade. Doutor Álvaro, doutor Juarez, doutora Almir, doutora Vera, gratidão renovada em nome da professora Jocileide. Senhoras e senhores, em nome da plataforma Jornal do Médico e instituições patrocinadoras e apoiadoras deste congresso, ratifico os agradecimentos a todos que nos acompanharam e informo que nossa programação amanhã terá início às 17 horas, com transmissão no canal do Jornal do Médico, no YouTube, com o módulo Promoção da Saúde, sob a coordenação do professor Juvenal Linhares, presidente deste congresso, e a apresentação do tema Cuidado com as Mamas e o Outubro Rosa, que será proferido pelo conferencista Dr. Idelfonso Carvalho. Em nome da comissão organizadora deste congresso, ratifico os agradecimentos aos nossos patrocinadores que tornaram possível o êxito deste evento. Agradecimentos, portanto, ao Governo do Estado do Ceará, Banco do Nordeste, Unimed Ceará, Unicristos, Sicredi Ceará Centro-Norte, Uniclinic Diagnóstico por Imagem, Uninta Centro Universitário, Unimed Fortaleza, Médicos Atletas, Laboratório Clementino Fraga e Unimed Sobral. Agradecimentos às empresas e instituições apoiadoras e, obviamente, fica sempre registrado, ratificado, o sentimento de gratidão ao Conselho Científico, coordenado pela Academia Cearense de Medicina. Fiquem, portanto, com as bênçãos, a paz e a luz de toda a espiritualidade e nos reencontraremos amanhã. Tenham todos uma ótima noite. Vamos assistir aos vídeos. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E
toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto, o estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Há 50 anos, o Laboratório Clementino Fraga faz medicina diagnóstica dedicada a você. E todos os dias investimos em inovação, para saber qual nome você vai dar para o seu bebê, ou como você vai curtir a aposentadoria. Porque a nossa história se faz conhecendo você cada vez melhor, e assim continuar a ser o laboratório da sua confiança. Laboratório Clementino Fraga, há 50 anos, especialista em você. Aqui a gente faz, realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra expandir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja do que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777.